Oi, galera. A gente vai trabalhar a nossa aulinha 4, que é a parte de deformação longitudinal. Então, a gente já aprendeu os carregamentos, a gente já viu a parte de tensões, agora a gente começa a ver a nossa primeira deformação, que é a deformação longitudinal. Então, imaginando uma barra com um comprimento L e que a gente puxa essa carga com uma intensidade de força P. Então, quando a gente puxa essa barra, a tendência é que ela tenha um alongamento. E esse alongamento é o que a gente chama de deformação longitudinal. Beleza? Então, pode haver esse alongamento, como se eu comprimir essa peça. Então, se eu estivesse apertando a peça, eu posso ter um encurtamento. Posso ter as duas deformações sendo longitudinal. Então, caso eu comprima a peça, então, caso eu tenha uma carga agindo dessa forma, eu vou ter um encurtamento longitudinal, também um valorzinho delta. Beleza? Geralmente, a gente vai construir um diagrama, que é o diagrama força-deformação. Então, a gente tem uma carga P, a gente tem uma deformação longitudinal. Então, conforme eu vou aumentando a carga, vou aumentando a deformação. Aumentei a carga, aumentei a deformação. Aumentei a carga, aumento a deformação, até que a gente chega num ponto específico, que a gente vai trabalhar depois com escoamento e ruptura. Beleza? Galera, então, para a gente poder trabalhar, vai surgir um outro conceito, que é um conceito de deformação específica. Então, a deformação específica para a gente é a deformação longitudinal ou deformação normal por comprimento, por unidade de metro. O que seria essa deformação específica para a gente, então? Como se a gente pegasse uma barrinha e essa barra tivesse 1 metro de comprimento, então L igual a 1 metro. Então, para esse 1 metro, quanto ela deforma longitudinalmente? Beleza? Como se a gente puxasse, quanto ela deformaria. Essa é a nossa relação de deformação específica. Cada material tem uma relação diferente para essa deformação específica. Para isso, galera, no laboratório a gente constrói um ensaio que a gente chama de ensaio de diagrama tensão-deformação. Então a gente pode tracionar a nossa peça ou posso comprimir a nossa peça. E a gente vai construir um diagrama de acordo com a característica do material que a gente tem. Então a gente pode ter um material dúctil, como a gente pode ter um material frágil. A gente pode ter dois tipos. Cada um vai apresentar um diagrama diferente. Qual que é a ideia, galera? Que a gente aplique uma tensão, que é uma força pela seção do material que a gente tem. Então, imaginando lá um material cilíndrico, um material circular. Então, a gente teria a área da seção, a força comprimindo ou puxando esse material daria a nossa tensão. Então, percebam que a tensão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, também vai aumentando a relação da deformação específica. Até um ponto em que a gente chama de tensão de escoamento, que é quando o material começa a perder a característica de elasticidade dele. Então, ele começa a apresentar a deformação, começa a deformar, começa a deformar, começa a deformar, até um ponto em que ele atinge a tensão última, ou tensão de ruptura. Então, esse aqui pra gente, ruptura. Nessa ruptura, a gente fala que ele atingiu também a deformação específica última, beleza? Nos materiais dúcteis, a gente percebe que ele vai deformando aos poucos, aguentando a carga, recebendo a carga, até o ponto que ele começa a deformar para depois entrar em ruptura. Isso são os nossos materiais dúcteis, que a gente consegue perceber essa deformação. Já no material frágil, não. A gente não tem tensão de escoamento. A gente vai aplicando o carregamento, vai aplicando o carregamento, vai aplicando a tensão, até o ponto que ele deforma. Ele não avisa para a gente para ele poder atingir a tensão de ruptura. Onde a gente percebe isso? Se a gente pegar lá uma peça de aço, então, imaginando uma peça de aço lá, a gente coloca um carregamento aqui em cima. Imagina lá a ponte de macarrão de vocês, quando vocês faziam lá. Então, quando vocês vão colocando o carregamento, vocês conseguem ver que ela vai fazendo uma deformação. Então, ela vai deformando, vai deformando. Isso indica que ele é um material dúctil. Então, quando vocês colocam os primeiros carregamentos, ela não aparece deformação. Mas conforme vai aumentando, vai aparecendo. Então, vai deformando, vai deformando, vai deformando. Ou seja, atingiu o escoamento e está no trecho de deformação, até o momento que atinge a ruptura, que é quando ela quebra. No material frágil, não. Então, aqui poderia ser, por exemplo, o aço, o concreto, materiais nesse tipo. No frágil, não. Então, imagina que a gente tem a mesma peça, só que de vidro. Então, a gente coloca um carregamento, ele aguenta. Coloca outro carregamento, ele aguenta. Só que ele não apresenta essa curvatura para deformar. Ele simplesmente quebra. Então, isso é o que a gente chama de material frágil. Beleza? Então, ele não apresenta escoamento, não apresenta deformação visível para poder entrar em estágio de ruptura. Para a gente poder fazer essa verificação, galera, a gente utiliza uma equação que a gente chama de lei de Hooke. E essa lei de Hooke vai envolver para a gente as características do material. Então, é agora que na parte de deformação que a gente vai adicionar características dos materiais. Então, a gente vai ter a tensão agindo, que é a nossa carga pela área.
Vai aparecer agora o nosso módulo de elasticidade, que é a nossa rigidez do material. Então, sempre quando a gente falar em módulo de elasticidade, a gente está falando em rigidez. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é esse material. Quanto menor é esse módulo de elasticidade, mais plástico é o nosso material, mais elástico. Isso em módulo que a gente chama de módulo de elasticidade, também dado em Newton por metro quadrado. Em função da nossa deformação específica, que é dado em deformação por uma unidade de comprimento. Então, metro por metro. Fica adimensional, mas a relação a gente conhece por metro, beleza? Então, isso é o que a gente conhece como lei de Hooke. Então, ela vai envolver a deformação específica, a característica do material e a tensão que está atuando, beleza? Galera, para a gente poder calcular essa deformação longitudinal, então a gente vai envolver as três equações. A primeira, que é a equação da nossa tensão normal, então a nossa carga pela área. A segunda, que é a nossa lei de Hooke, que envolve as características dos nossos materiais. E a segunda, que é como o nosso material se deforma, que é a da deformação específica. Se eu juntando uma na outra, então substitui a deformação específica nesse ponto, substitui toda essa equação junto com essa nesse ponto, vai me sair a equação da deformação longitudinal, que vai ficar em função do carregamento, em função do comprimento, em função da propriedade elástica do material e em função da área. Beleza?